Mudanças no padrão da atmosfera na sequência dessa semana. Aos poucos a gente vai tendo transição de frentes frias, sistemas de baixa pressão e vagarosamente a gente vai tendo aí uma condição de tempo mais instável, dentro do que a gente já havia previsto. Então hoje, durante essa segunda-feira, nós vamos prosseguindo com aumento das nuvens entre o Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul já tem muitas cidades aí com registro de pancadas com trovoadas por conta do avanço de uma frente fria. Não é uma frente fria de fraca atividade, não é uma frente fria de forte atividade, sim de fraca atividade, ou seja, ela é mais fraquinha, mas ela é a principal, porque ela rompe essa massa de ar seco e quente que a gente teve atuando aí nos últimos dias, que trouxe muito calor. Inclusive, hoje ela ainda tem o potencial para estar trazendo aquecimento em algumas cidades, principalmente do centro-leste, aí de Santa Catarina, nordeste do estado catarinense, leste do Paraná. Mas assim, o mais importante dessa frente fria é que ela é responsável por estar, tipo, virando a chave, né? Tirando aquele tempo mais seco por um tempo mais instável, que aos pouquinhos vai começando a se estabelecer. Não vai se estabelecer de uma hora para outra. Ah, passou à frente e não para mais de chover. Não para mais de chover. Não, aos pouquinhos, né? Gradualmente, né? Tem que ir respeitando a atmosfera. Mas muda o comportamento do tempo. Então, assim, hoje em particular é um dia que tem previsão de aumento das nuvens. Do oeste, a Serra Catarinense, litoral sul, vai tendo aumento das nuvens. Tem previsão de chuva, pontuais trovoadas, pontuais temporais localizados. O que é um temporal localizado? É um temporal que acontece em uma que outra cidade. Alguma trovoada, algum granizo, alguma ventania. Se tiver algum transtorno é muito pontual. Mas no geral mais é chuva. É chuva assim que a gente vai ter. Chuva e alguma trovoada, sabe? Mas é um que outro município pode ter algum temporal, né? E a temperatura ela se mantém mais agradável, né? Do oeste à serra vai ficando bem mais confortável. E no Rio Grande do Sul, essas instabilidades elas já atuam agora durante essa madrugada, manhã e se estendem ao longo do dia. Quem sabe uma que outra cidade do sudoeste do Paraná e do oeste de Santa Catarina já pode ter alguma chuva pela manhã, mas a condição é um pouco menor, é um pouco mais pequena. Mas vamos considerar o risco porque a frente fria ela está em movimento, ela está em constante deslocamento, tá certo? E provável que a gente vá ter aí uma terça-feira com tempo instável ainda, tem previsão de chuva no Paraná. Oeste de Santa Catarina até dá uma melhorada no tempo, até fica um pouco mais seco, mas ao longo do dia já pode ter novamente a ocorrência de chuva, principalmente à tarde e à noite. No sudoeste do Paraná, qualquer hora do dia. E o Rio Grande do Sul um pouquinho mais à noite, que pode ter essas instabilidades na terça. Na quarta chove o dia todo, na quinta o tempo melhora e na sexta-feira pode ter chuvas passageiras novamente entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. No Paraná também no sudoeste. Mas daí isso eu vou estar mostrando no mapa para vocês. Então assim, pessoal, vamos diretamente ao ponto, já vamos na questão da chuva, que é o que mais chama a atenção, porque faz vários dias que não chove. Bom, primeiramente que é uma frente fria que ela avança sobre o Rio Grande do Sul, traz chuva, trovoada agora já pela manhã em muitas cidades, pontuais temporais, e chega no estado de Santa Catarina entre a tarde e a noite. Que nem eu disse, já agora pela manhã não está livre para ter alguma instabilidade, principalmente em algumas cidades aqui do oeste, mas é coisa assim bem pontual, é um que outro município. Entre o período da tarde e turno da noite, a propagação dessas instabilidades devem reforçar algumas pancadas com trovoadas, com risco até para ter alguns temporais isolados. Quanto mais em direção à tarde e à noite, maior a probabilidade para ter ocorrência de chuva e com queda na temperatura, tá certo? Com queda na temperatura. Então, chuva, trovoada e alguns temporais localizados entre o período da tarde e turno da noite. No nordeste de Santa Catarina esquenta bem. Olha só a temperatura. Provável que a temperatura máxima deva atingir os 30, 32 graus nessa área aqui mais em amarelo laranja, centro-leste aqui do Paraná e boa parte do noroeste e norte do Paraná. Então, muito calor. E nas demais áreas, do oeste ao sul do estado, entre 23 a 24 graus. Boa parte do Rio Grande do Sul, entre 18 a 20. Tá certo?
Então a gente vai ter esse padrão. Tá. Com relação ao comportamento do tempo aí para essa terça-feira, lembrando que essa área aqui mais em tons de laranja, amarelo que eu tinha mostrado agora da temperatura, vai ter chuva mais à noite, final do dia à noite. E as outras regiões aqui do Paraná, esquece, nem chuva vai ter. Por quê? Porque é uma frente fria que ela não tem muita atividade, não tem muito potencial. É mais aquela frente fria só para mudar o padrão. Depois, assim, ó, repare que pelas isóbaras, na terça-feira, que isso é um novo aprofundamento de um cavado. É um cavado que deve estar trazendo novas pancadas de chuvas com trovoadas durante o decorrer do dia no Paraná. E em Santa Catarina é mais assim, entre a tarde e turno da noite, aqui no oeste, centro-leste com chuvas ocasionais, períodos de melhora, e no Rio Grande do Sul tempo mais seco com chuvas à noite. Aí na quarta-feira, essa baixa pressão, ela tem o seu maior potencial para estar trazendo pancadas e chuvas com pontuais trovoadas. Aí na quinta, chuvas rápidas e isoladas, volta a esquentar. E na sexta, uma nova frente fria traz pancadas e chuvas com trovoadas. É uma frente fria associada a uma baixa pressão. Aí no sábado, essa frente fria aqui se intensifica, não é outra, é a mesma, né? Ela só se intensifica. Beleza? Então já dá para perceber que a gente está tendo aí um padrão aí de mudanças no comportamento do tempo. A temperatura ela segue amena. Entre a terça e a quarta-feira, na Serra não passa dos seus 12 e 14 graus. 17, 18, até uns 20 graus aqui pro litoral. E ainda bem quente aqui no Nordeste, aqui no Noroeste aqui do Paraná. Ó, a mesma situação para quarta, tá vendo? E aí na quinta já fica um pouco mais agradável, o sol já aparece mais. E na sexta aparece bem o sol, mas depois volta a ter pancadas com trovoadas, principalmente nessas áreas em tons de azul aqui, ó. Então repare que essa frente fria ela está se organizando. Ela está se organizando. Na verdade, teoricamente, ela está entre o Uruguai e o Oceano Atlântico, mas por áreas de advecção de vorticidade ciclônica, a gente já tem alguma atividade pré-frontal nessa região aqui do Rio Grande do Sul, entende? Só que repare que não tem muita atividade. Ela até tem alguma atividade elétrica, tem pontuais pancadas com trovoadas. Isso existe. Só que à medida que ela vai avançando para Santa Catarina e Paraná, ela vai perdendo força, entendeu? Então ela não é uma frente fria assim muito ativa. E é natural esse processo. Porque assim, tu imagina só, é uma massa de ar seco que já está atuando por vários dias aqui no sul do Brasil. Aí chega uma frente fria. Ela é a primeira que vai estar meio que rompendo esse bloqueio, essa massa de ar, entende? Ela é a primeira, então ela avança, passa por essa massa de ar e ela perde muita energia. Isso é normal, entende? Então tem que vir outras frentes frias com maior potencial para estar organizando mais instabilidades. Mas esse padrão aqui já deu para perceber que uma brecha já passou a primeira frente, já entrou um monte de instabilidade. Então, para ver como a atmosfera ela está preparada já para descarregar bastante chuva. Mas isso é um processo que a gente vai atualizando aí ao longo dos próximos dias e também trazendo todas as informações aí para os próximos meses, tá bom? Mas agosto já começa a ter esse padrão aí de retorno da chuva aos poucos e gradualmente setembro, outubro e novembro, daí vem chumbo grosso mesmo. Daí até lá a gente vai atualizando. Tá certo, pessoal? Abraço, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like, compartilhe com seus amigos. Até mais!